Fala turma, tudo certo? Gabriel aqui, vou estar trazendo agora um vídeo, tá? Fazendo uma análise completa aqui, destrinchando a minha D2 aqui, dessa redação que eu fiz sobre a reconfiguração socioterritorial brasileira, né? Falando sobre o êxodo urbano, então as pessoas saindo do campo e indo para a cidade, fechou? Inscreve aí, deixa o like e vambora. Então vamos lá. Além disso, é notório que tal fluxo de pessoas, qual fluxo de pessoas? O fluxo que eu citei o texto inteiro, né? O fluxo de pessoas saindo do campo e indo para a cidade. Não, saindo da cidade e indo para o campo. Gera um esgotamento dos serviços essenciais nos locais mais rurais do país. Então eu apresentei minha tese. Qual a minha tese? Pô, esse monte de gente indo para lá vai dar merda. Por quê? Porque não vai ter serviço essencial mais para todo mundo. Como assim? Vou desenvolver, né? De acordo com a geografia, um país superpovoado é aquele no qual o governo não consegue suprir a população com suas necessidades básicas. Deu para entender o que eu vou fazer aqui? Basicamente, outro conceito da aula, da revisão que eu tinha feito, basicamente é isso. Um país superpovoado é um país que ele não consegue dar o mínimo para a população. Só que eu estou falando de país aqui, por acaso? Eu não estou falando das pessoas se mudando para países mais rurais, por exemplo. Eu estou falando para as pessoas se mudando para cidades mais rurais, né? Cidades de interior, coisas assim. Então, eu simplesmente chegar aqui e falar, ó, esse fluxo, na verdade, pô, como é que é? Eu falar que os países, né, superpovoados, eles são os países que eles não conseguem suprir a população com suas demandas, não é suficiente. Eu tenho que fazer uma relação disso. Não é algo direto. Imagina que tem, por exemplo, algum filme, alguma série que eu não sei se existe, eu poderia citar aqui e falar, ó, seguinte, na série lá, naquela série lá, tem uma situação na qual vai tanta gente pro mato lá, pra cidade do interior, que falta alimento, que falta segurança, que falta remédio no postinho. Eu podia citar isso e fazer, fazer um paralelismo direto. Só que não é essa questão. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que falar, ó, na cidade de interior acontece um fenômeno parecido com esse fenômeno de país superpopulado da geografia. Então eu tenho que fazer o quê? Uma relação, só que essa relação não é explícita. Eu tenho que fazer uma relação implícita, né? Então vamos lá. Sob essa perspectiva, tal conceito pode ser adaptado à transição demográfica brasileira atual, uma vez que, quando as cidades de menor infraestrutura recebem uma corrente migratória maior que esperada, direitos básicos muitas vezes são negligenciados aos seus habitantes. Isso aqui eu descobri agora que estava errado. Isso aqui foi o erro gramatical da minha prova, tipo, que eu realmente escrevi errado, né, consciente, porque eu não sabia, mas esse negligenciado ele é intransitivo, tá? Então, certo seria que os direitos básicos muitas vezes são negligenciados, ponto, né? Não sabia disso. É o que fala aqui, ó. Deveria terminar ali ou deveria reestruturar com outro verbo. Então, são negados à população, coisa assim, tá? Pois os recursos existentes não conseguem suprir a grande quantidade de indivíduos, de maneira análoga a um país superpovoado. O que eu fiz aqui então? Eu comecei, ó, eu falei, ó, de acordo com a geografia, né, em que eu posso fazer isso na redação tranquilamente, está uma área de conhecimento. Né? Um país superpovoado é aquele país o quê? Aquele país que ele não consegue dar o mínimo para a população. Foi isso que eu falei. Só que eu estou falando de quê? De cidades que não conseguem suprir a demanda. Eu tenho que fazer um paralelismo agora. Eu falei o quê? De maneira semelhante, nas cidades que recebem um fluxo migratório muito grande, acaba que elas não conseguem também promover o básico para a população, porque elas não têm estrutura, né? E isso ocorre de maneira semelhante, de maneira análoga a um país superpovoado. Então eu já falei o quê? Apresentei meu repertório e fiz a conexão com o tema, conexão produtiva, ainda não sei, mas conexão pertinente, tá? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que relacionar justamente isso com a falta de produtos. Agora é tranquilo, né? Eu só tenho que, porra, só tenho que ligar mesmo. Como consequência disso, geralmente ocorre a privação de diversos benefícios, como a educação, as escolas não suportam a demanda, saúde, superlotação de postos de atendimento e hospitais e alimentação, precarizando a convivência social. Então eu apresentei, fiz meu raciocínio integrando já com a minha ligação ao repertório e depois eu exemplifiquei bastante. Foram aqui 3 linhas de exemplificação, né? Desse modo, é urgente que esse cenário seja revertido. Então terminei o meu D2 aqui, só falando, ó, tem que mudar alguma coisa aí. E aí, vocês se viram, basicamente foi isso, tá? Essa foi a lógica que eu usei no meu D2. Espero aí que esteja sendo de bom proveito fazer isso aqui, tá? Eu acho que é bom sim. Enfim, tamo junto, valeu.
Até o próximo. Agora eu vou fazer da conclusão.